Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui hoje para mais um projeto Orando em Família. Esta segunda-feira, dia 25 de setembro. Estamos aguardando mais um minutinho para que nós possamos testar aqui como que está o som, Aparecida. Tá bem? Tá dando para ouvir tranquilo? Como que está o som? Dá um alô para nós aí. Hoje nós iremos falar sobre um tema que é muito delicado, né? Nós tínhamos comentado semana passada com a minha irmã Lúcia, né? Que a gente estava falando um pouco sobre o Setembro Amarelo. E as escolas têm trabalhado sobre o tema, né? O Setembro Amarelo. Que é o quê? Alerta e fatores de risco, né? Para o suicídio. Não só nas instituições, alunos, mas também que este mal assola muitas pessoas, não só jovens, adolescentes, mas também pessoas de idade também, né, que comete o suicídio. Nesta noite nós iremos falar sobre alguns dos suicídios na Bíblia, pois a Bíblia também existe relatos de pessoas que suicidaram. O que a Bíblia fala também sobre o suicídio? Alguns comentários de autores que falam sobre o suicídio. A Bíblia também fala de muitos que suicidaram. Alguns, né, nós não conseguimos falar todos, mas vamos pegar alguns, né? E esse Setembro Amarelo, atualmente, né, é a maior campanha, né, anti-estigma do mundo. Em 2023, o tema nosso é: se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Então, esse é o tema, né, desta semana. Oi pro Pablo, né? Deus abençoe sua vida. Minha irmã Lúcia também, que entrou, Aparecida, que já está nos orientando aí sobre o som. Né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pablo é nosso amigo, nosso aluno especial da Escola de Coelho, né? Então nós estamos neste Setembro Amarelo. Tem muitas instituições, o governo do estado de Goiás, né, fala muito sobre essa campanha do Setembro Amarelo. E nós temos visto nas escolas este mal que nos assola, né? Sobre crianças, adolescentes, né? Que falam sobre suicídio e muitos outros. Então todo ano as escolas vêm trabalhando esse tema, né? Setembro Amarelo. Nós podemos observar que o suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo, não é só o nosso país. E gera grandes prejuízos para a sociedade, gera muito prejuízo. É uma alma que se foi. E o que a Bíblia fala sobre essa alma que se foi? O que fala alguns relatos que nós tivemos fazendo alguns estudos? E nós vamos fazendo uma correlação entre a Bíblia e os nossos tempos atuais, porque a Bíblia ela renova cada dia. Mas antes de tudo, né, iniciarmos o nosso estudo, nosso comentário sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio na Bíblia, sobre alguns grandes precursores da Bíblia que suicidaram, né? Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por esse dia que Ele nos concedeu.
Como que está o som aí, Lúcia? Tá bem? O som tá tranquilo? Dá um ok para nós, para ver como que está o som. Vamos lá então fazer a nossa oração, agradecer a Deus por nos dar mais e mais conhecimentos todos os dias, que aquela alma que passar pelas nossas mãos, pela nossa palavra, ela se renove e se transforma. Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, ok, Lúcia? Então, vamos dar procedimentos, né? Se está tudo ok, vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia. Senhor nosso Deus, amado Pai querido, nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje, pelo alimento, pelo sol maravilhoso, pela chuva em alguns lugares que choveu nesse final de semana aqui para nós. Nós agradecemos por tudo. Senhor, mas neste momento, Senhor, venho a Ti te pedir que o Senhor esteja sobre nós nesse projeto nosso hoje, orando em família. Que o Senhor possa vir dar discernimento da palavra do Senhor e que a escritura bíblica que nós iremos ler hoje aqui possa falar com alguém, Senhor, que está em momentos difíceis, momentos de dificuldade, Senhor. Mas aqueles também que estejam em alegria, Senhor, possa suprir os corações deles. Pai, nós te pedimos sabedoria, unção e discernimento da palavra do Senhor. Não só a mim que vai ler aqui agora, vai falar a mensagem, mas ao término, a Lúcia, minha irmã, vai estar intercedendo por cada um de vocês, aqueles que estão online agora, ou aqueles que irão ver em outros momentos. É o que nós te pedimos, Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos lá então, né? O que a Bíblia vai nos falar? Primeiro aqui eu quero fazer só um comentário rápido. Por que a cor amarela foi escolhida para o mês de setembro? A campanha Setembro Amarelo tem como objetivo alertar sobre sinais de alerta e fatores de risco para o suicídio, além de incentivar e buscar por ajuda e tratamento. É importante lembrar que o suicídio pode ser prevenido e que existem diversas formas de apoio e tratamentos disponíveis. Esse projeto Orando em Família, que eu e a Lúcia desenvolvemos aqui também, muitas das vezes nós não sabemos qual a dimensão do nosso projeto Orando em Família. Mas ele vem desenvolvendo não só nos jovens, nas pessoas que assim o veem, mas nós também trabalhamos com as famílias, que é a base de tudo. Ou seja, uma família desestruturada, automaticamente os filhos, os netos e por aí em diante, a geração em si, vai ser contaminada por esse elo, vamos supor, esse elo, assim, não, vamos supor, essa estrutura mal feita. A estrutura da família, a base da família é o que sustenta a sociedade, as escolas, todo o meio. Então a família é essa base. Todos os alunos que nós pegamos nas escolas, elas têm os lares, têm lugares onde ficam mais tempo, convivendo com pais, mães, avós. Outros nós estamos vendo agora também com os avós, né? Então, a estrutura familiar é a base de tudo. Seja bem-vindo, Lilian Maia, ao nosso projeto, né? Então, qual a importância de a gente trabalhar esse tema do Setembro Amarelo? Além de ser um momento de conscientização quanto à importância da prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo também é uma excelente oportunidade para a empresa falar e agir em prol da saúde mental, pois impacta diretamente no bem-estar e na qualidade de vida dos trabalhadores. Então, não é só o governo, as escolas, muitas empresas também estão engajadas neste projeto do Setembro Amarelo.
pois às vezes muitos empresários, muitos trabalhadores ceifam suas vidas em prol do suicídio, né? Então, falando assim. Mas vamos um pouco então para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o suicídio? O que a Bíblia fala sobre o suicídio? E tem um parênteses, uma interrogação. Deus perdoa aquele que suicida? É uma pergunta que nós vamos tentar responder ela ao término da leitura, se Deus perdoa ou não o suicídio, a pessoa, né, que suicidou. Deus perdoa o suicídio? Assim como qualquer outro pecado? Será? De alguém que já tenha colocado sua fé em Jesus Cristo? Mas este é um assunto muito sério, é um assunto difícil de se debater. Essa live que nós estamos aqui seria muito pequena para a gente debater se a Bíblia, né, se Deus perdoa ou não o suicídio. E o que a Bíblia fala? Sobre o qual existem muitas discussões sobre esse tema e sobre o qual todos nós precisamos refletir muito bem sobre esse assunto. Se Deus perdoa o suicídio. É um tema muito difícil de se falar, mas alguém tem que falar, alguém tem que discutir sobre esse tema. Vamos só lembrar. Suicídio não é a vontade de Deus para ninguém. Então Deus não criou nós, seres humanos, para se autodestruirmos, para se suicidarmos. Deus não quer isso. Não foi assim que foi criado. Deus quer que todos escolham a vida. Que nós todos escolhemos a vida. Em Deuteronômio 30:19 fala assim. Vou lá para Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20. Fala dessa forma. Moisés, quando estava falando, né? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, em Deuteronômio fala que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Aqui no iniciozinho ele fala assim, ó: coloquei diante de vocês a vida e a morte. Então Deus colocou diante de nós a vida e a morte, dois paralelos. Então nós temos a escolha, nós temos o livre-arbítrio. Eu sempre falo e falo que eu queria que Deus dominasse a minha vida, não quisesse me dar o livre-arbítrio, e sim Ele decidia sobre a minha vida. Então Deus nos deu a vida e a morte. Então está em nossas mãos. Ele nos deu a bênção e a maldição, ou seja, Ele nos dá a bênção e a maldição. Ele nos dá os dois também, a bênção e a maldição. Ele nos dá também o livre-arbítrio de escolha, se eu quero ir por este caminho ou se eu quero ir por outro. A bênção e a maldição. Ele escolhe as pessoas, eu escolho as pessoas com quem eu devo andar ou não devo andar, as pessoas que eu devo conversar ou não devo conversar. Então ele me deu esse livre-arbítrio também. Agora ele fala de novo, agora escolham a vida. Ele já te deu um e o outro, mas ao mesmo tempo ele fala para você escolher a vida. Para quê? Para que vocês e seus filhos vivam. Então, automaticamente, o que depende de mim, às vezes, o que vai se alimentar do meu fruto, às vezes vai depender de mim. Se eu escolher a morte, às vezes eu vou estar lá na frente destruindo outra pessoa. A gente, às vezes, não pensa das nossas escolhas hoje. Mas, às vezes, as nossas escolhas, ela é algo maléfico para alguém lá na frente. Então, por isso que muitas vezes ele falou assim, ó:
para que vocês e seus filhos vivam. A minha escolha hoje é para que meus filhos vivam bem no passado, no futuro. E para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. E para que eu ame o meu Senhor, o meu Deus, o nosso Deus. Ouçam a sua voz, que se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida. E Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar a seus antepassados, Jacó, Abraão e Isaque. Então Deus fez essa promessa, né? Então lá em Deuteronômio fala que Ele nos deu a vida. Ele não quer que nós a tiramos. Vamos mais à frente um pouquinho para ver em Deuteronômio. Então Ele não quer que nós tiramos a nossa vida de nenhum momento. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, em Êxodo 23 e 17, se não me engano, acho que o terceiro, lá em Êxodo, capítulo 20, quando Deus passou os 10 mandamentos para Moisés. Olha só. Fala assim: não matarás, que é o versículo 13. Não matarás. Então esse não matarás significa que eu não devo matar e nem eu me auto-suicidar também. Se refere também a suicídio. Ou seja, tirar a vida de qualquer pessoa, incluindo a própria vida. Então quando Moisés pegou as tábuas, né, lá dos 10 mandamentos, estava escrito: não matarás. Isso incluiu tirar a vida de alguém e a própria vida minha. De forma intencional, é pecado. Já fala aqui. Então, é um pecado. Respondendo as perguntas que eu perguntei lá em cima. Olha só para vocês verem. Nós estamos respondendo a pergunta. Que perguntando lá no início, o que foi? A Bíblia fala sobre o pecado, né? Deus perdoa? Está aqui no capítulo 20 de Êxodo, versículo 13. Não matarás. Não se automatarás. Então, respondendo uma, né? É pecado. E é um ato de rebeldia contra o autor da própria vida, Deus. O que acontece quando um cristão se suicida, então? Vamos tentar responder. Quando um cristão... Infelizmente, às vezes acontece de um cristão se suicidar. Refiro-me aqui a cristão, não é só aquele que tem uma religião específica, um lugar. Todo aquele que acredita no nosso Deus é um cristão. Quem já experimentou isso em sua família ou grupo de amigos sabe que é uma situação extremamente dolorosa passar por uma pessoa, né, que suicidou da família, né, algo assim. Recentemente tivemos aqui, né, amigos, filhos de amigas nossas que suicidaram, né? Apenas Deus, que é onisciente, sabe com certeza absoluta quem é verdadeiramente salvo ou não. Por isso não cabe a mim nem a você decidir, né, o homem julgar o futuro eterno de alguém. Então aqui fala que o nosso Deus onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe com certeza absoluta quem é verdadeiramente salvo ou não. Não sou eu que vou julgar, não é você. Então Deus sabe, né? Nós não temos como saber a profundidade do sofrimento e desespero de alguém que faz assim. Nós não conseguimos imaginar como é. No entanto, a Bíblia diz que se alguém é verdadeiramente crente, o amor de Deus por ele e por ela está garantido em qualquer circunstância. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. Paulo disse que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Romanos 8, capítulo 38 e 39. Então Paulo deixa muito claro que nada pode nos separar
do amor de Deus, nada. E quando ele fala nada, é nada. Em Romanos 8, o versículo 38 e 39 fala assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus, ele é tão grande, que um dia eu me deparei em conflito com uma pessoa, ela falando para mim, creio que foi um pastor, que aquela pessoa que viveu a sua vida inteira em tribulação, contenda, brigas, no seu último dia, no seu leito de morte, ele aceitar Jesus como seu Salvador, ele será salvo. Esse é o nosso Deus. Ele nos protege até o último momento. Muitas das vezes a gente não sabe como que é a dimensão do levantar a mão e aceitar Jesus como seu Salvador. É um ato tão simples, mas o levantar a mão, às vezes, o meu levantar de mão vai livrar o meu filho ou o meu neto, o meu descendente, que vai ver em mim a minha vida transformada. Então o ato de levantar a mão não é só levantar a mão, é aceitar Jesus e mudar o seu destino, mudar o seu futuro. É isso que está falando lá. Deus, ele te dá o livre-arbítrio. E eu tenho certeza que nessa noite cada um de vocês vai escolher o melhor para a vida de vocês. Porque as minhas escolhas hoje ela vai interferir na da minha família. Meus filhos, esposa, noras, netos ou netos e por aí vai. Então a minha escolha hoje é seguir Jesus. Vamos a alguns suicídios que falam na Bíblia, né? Qual que é? Em Deuteronômio 30:19 tem um. Não, perdão. Em Juízes 9:54, Abimeleque foi um grande rei. Imediatamente, olha o que fala em Juízes 9:57. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tira a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem atravessou e ele morreu. Suicídio na Bíblia, né? Em Juízes tem, sim. É um que às vezes a gente não percebe, mas muitos já ouviram sua história de grandeza, de grande homem, mas que foi traído pela mulher, né? Que cortou o seu cabelo, tirou suas forças. Sansão também suicidou, quem se lembra, né? Quando ele, lá em Juízes 29:31, fala assim, ó: então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse ele: que eu morra com os filisteus. Em seguida, eles a empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foi um ato de suicídio. Só porque às vezes a gente não vê o outro lado da história. Então Sansão se suicidou também. Saul também suicidou. Em Samuel 31, versículo 3 e 6, fala assim: o combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que o flecheiro alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me,
com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazer. Não fez, matou ele. Mas olha o que Saul fez. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreram com ele. Também. Né? Então, tem mais passagem, tem outras e muitas outras ainda. Outro que é muito conhecido, que nós vimos no Novo Testamento, que está em Mateus capítulo 27, versículo 5. Essa é conhecidíssima de todos, acho que quase todo mundo já ouviram essa história. Foi a história de Judas, né, que suicidou enforcado. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. E Judas também se enforcou, suicídio também, né? E tem muitos outros ainda, né? Que eu não vou falar aqui para não adentrar muito. Mas tem uma história de Judas aqui que às vezes a gente não atentou ainda para ler, para perceber o outro lado. Quando Judas se enforcou, ele pensou assim: nossa, eu matei o meu Senhor, culpa minha. Mas se ele tivesse esperado mais 2, 3 dias, ele veria Jesus. E eu tenho certeza que Jesus teria perdoado Judas. Mas ele precipitou. Ele logo tirou sua vida. Por isso que às vezes a gente não sabe o mover que é a nossa ação hoje. Ela transforma vidas. Às vezes o que eu estou fazendo hoje não é para mim. Às vezes é para os meus descendentes. Às vezes o que eu estou plantando hoje não é eu que vou colher. Às vezes são os meus descendentes. Então esse é um mover que você faz, o movimento do futuro hoje. Então esse é que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar esta noite. Se você está ouvindo agora, ou vai ouvir em outro momento a nossa live, apegue-se a Jesus. Ele tem a sua solução. Ele tem a sua solução como tem a minha, a sua. Só Ele vai nos libertar. Seja bem-vindo, meu sobrinho Luciano. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Essa é a nossa mensagem de hoje. É uma mensagem simples, mas que Deus tocou em nossos corações para estar conversando com vocês essa noite. Estarmos dialogando, explicando. Nós estamos aqui toda segunda-feira, eu e a Lúcia, orando por você. Não só na segunda, mas eu tenho certeza que nas orações da Lúcia, as intercessões que ela faz, o seu nome está lá. Logo, logo nós também iremos fazer um caderno, Lúcia, de oração. Eu tenho certeza que esse caderno nosso, logo, logo nós vamos estar, Deus me falou para fazer um caderno de oração. Onde vai ser um para você, para mim, nós vamos ver. O caderno de oração, orando, projeto orando em família. Vamos lá, né, com a nossa mensagem da Lúcia, a nossa intercessora, né? Vamos chamar ela aqui já. Tenho certeza que ela já está aposta aí já, né? Para darmos continuidade. Deus é maravilhoso. Tenho certeza que Ele tem grandes coisas em nossas vidas. Tenho certeza. Paz do Senhor. Sumiu, você sumiu? Não, eu tô aqui, Paz do ué. Senhor. Não, tô aqui, firme. Paz do Senhor. Não tô te... Tô ouvindo bem. Paz do Senhor. Não tô te vendo, viu? Não tô te vendo. A paz do Senhor para todos também, né? Uma boa noite, muito especial, né? Em nome do Senhor Jesus, umas bênçãos de Deus para nós, né? Essa noite. Amém. É bom, assim,
a gente tem uma explicação, mais ou pelo menos um pouco do conteúdo dessas histórias, né, de suicídio, porque as pessoas hoje, principalmente hoje, eu creio que estão vivendo essas calamidades muito sérias, né, isso, porque pessoas sem Deus no coração, sem Jesus, né, às vezes é ataques, né, o inimigo aproveita, né, e acaba acontecendo isso aí, né. E Com Deus, certeza. eu creio que Deus liberta, né, as pessoas, mas quando chega a um profundo, né, uma profundidade, né, desse desencontro, né, que às vezes não quer Jesus, não quer a Deus, que esses conflitos que nós temos hoje em dia, tudo nos leva a acreditar que essas pessoas que não têm Deus mesmo no coração, acaba acontecendo esses fatos, né, desses suicídios, acaba se matando. Mas tem solução antes que aconteça isso, mas que precisa a pessoa se decidir, precisa nós estar correndo atrás também, e estar ajudando essas pessoas em oração, né? Mas elas precisam também aproximar de Deus, assim, procurar, né, procurar saber, né, como que faz para se livrar disso, porque a maioria das vezes as pessoas são fracas, não conseguem, né? Elas não conseguem totalmente ser liberta disso. Isso tudo aí é, às vezes, um vacilo, né? Desencontro com Deus. Porque Deus, ele faz, ele é soberano, ele sabe todas as coisas, ele está conosco em todas as áreas das nossas vidas, mas nós temos que se dispor também, né? Então, isso aí não pode acontecer assim, com a linhagem inteira, não pode. Nós precisamos ter essa habilidade de estar sempre orando, estar sempre buscando a Deus, ter Deus na frente, e encarar as dificuldades com mais seriedade, e colocando Deus na frente. Porque Deus é o maior, Deus pode todas as coisas. Nós podemos aqui até X. Deus faz aquilo que nós não conseguimos fazer. E a maioria das vezes as pessoas deixam ultrapassar, né? Até esse limite. Ultrapassa. Aí acaba acontecendo esses fatos. E são pessoas perto de nós, né? Que quando acontece isso, a gente só lamenta. Só se lamentando, porque não tem mais nada o que fazer, né? Mas nós sabemos que para tudo tem solução. Porque nós estamos dentro, né? Nós estamos buscando mais a Deus, estamos dentro da palavra de Deus, e Deus aqui nos promete coisas boas. Deus, ele nos escolheu de uma forma muito especial, para nós ter propósito aqui na Terra. É passageiro, mas nós temos propósito, enquanto essa passagem não passa, para nós estar sempre dirigindo sempre a Ele, né? Fazendo a vontade dEle, lendo a palavra, levando o Evangelho, né? Esse ID que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é um desses, né? Que Jesus nos ordena a fazer. Então, se nós estamos caminho desse, não é dizer que nós não estamos isentos a não sofrer perseguição, sofrer coisas, né? Às vezes julgamento, pessoas às vezes podem... Eu falo assim da maneira como era antigamente, né? Jogar pedras, né? Numa linguagem mais clara. As pessoas podem nos julgar, podem falar até do contrário de nós, pode ficar questionando, mas nós, pelo menos, nós estamos fazendo certo. Nós estamos na nossa mente fazendo certo, porque se nós estivermos fazendo algo errado, tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ajudar, nos abençoar, que vamos retirar esses mal das nossas vidas. Né? Vamos nos ajudar, vamos nos aconselhar a nossa mente, né? E ter um padrão de Deus nas nossas vidas, dentro de nós. Porque não adianta nós ser só um padrão de Deus por fora, nós temos que ser um padrão de Deus por dentro de nós. Que é igual ficou claro aí também. Então nós temos que abençoar nossas vidas e abençoar outras pessoas, né? E amar o próximo como nós mesmos. E dar continuidade dessa linhagem que Jesus deixou. É amar o próximo. Se nós amar nós mesmos, né, aí nós vamos ter mais facilidade de amar o próximo. Mas primeiro tem que nos impor. Isso é uma posição certa, uma posição correta, para nós estar sempre amando a nós mesmos, vendo os nossos defeitos, tirando esses defeitos,
né? E está sempre procurando a nos limpar nossa alma, nosso espírito, né? E fazer a diferença, tomando atitudes diferentes, aprender a falar menos e fazer mais, que essa é uma atitude que eu acho que é a mais correta a gente fazer hoje em dia, principalmente. A gente tem que ter até cuidado de falar certas coisas em certos lugares. A gente tem que observar, tem que estar, sim, ajudando o próximo, sim, amando o próximo, orando pelo próximo, sendo um intercessor das pessoas, mas com muito cuidado, com muita cautela, porque o inimigo não veio para brincadeira, e ele sabe que o tempo dele está sendo próximo para acabar, né? Então, ele faz tudo, ele tenta fazer o possível e o impossível da parte dele lá, para nos destruir, nos defamar de uma forma assim, para a gente vergonhosa mesmo. Mas se nós temos o Espírito Santo, nós vamos suportar, vamos evitar de fazer esse tipo de coisas, de atitude com nossas próprias vidas, que deixa Deus tomar conta de nós, né? Mas isso aí tem que vir de quê? Tem que começar uma linhagem lá de pequeno, de criança. E eu falo isso porque para facilitar no futuro. Eu tive uma educação diferenciada, eu não conhecia Jesus como hoje eu conheço. Porque se eu conhecesse antes, eu tenho certeza que algumas coisas na minha vida seria diferente, né? Às vezes seria melhor do que hoje, né? Mas mesmo assim, eu louvo a Deus, agradeço a Deus por hoje eu tenho uma vida, sim, cristã, uma vida mais saudável, uma vida que eu tenho Deus dentro de mim, que eu acredito nesse Deus que nós servimos, né? Por isso que nós pregamos a palavra, nós procuramos ler, sempre estar lendo a Bíblia, orando, né, para as famílias, e tomando atitudes diferentes, atitudes boas e sensíveis, para que nós possamos, cada dia mais, estar crescendo no conhecimento da palavra de Deus e transmitir para as pessoas aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração. Nós temos que ter intimidade com Ele, para nós termos certeza que nós estamos falando a verdade para o próximo. E o próximo também está recebendo aquilo de nós e ele vai sentir, porque não somos nós que vamos fazer ele sentir amarra de qualquer forma. Não, nós vamos apenas levar a palavra. O Espírito Santo está só direcionando a nossa boca para essas pessoas. Mas que vai fazer a mudança de vida na vida deles é o Espírito Santo mesmo, né? Se ele entra em nós, se ele mudou a nossa vida, ele vai mudar do próximo também. Então esse é um desejo que eu sinto que há necessidade de nós, quanto muitos cristãos evangélicos, né, os missionários que estão correndo atrás, né, de vidas, de almas, estão pregando a palavra de Deus para facilitar as pessoas. E tem lugares que as pessoas não estão sentindo ainda a presença de Deus. Nós precisamos, para nós sentir a presença de Deus, nós temos que estar bem próximo a Deus. Como que nós vamos aproximar de Deus? Em oração, em busca, né, em discernimento do Senhor, né, aproximar do Senhor, ler a palavra do Senhor constantemente, estar bem perto, né, do Senhor, e de constantemente próximo aos nossos entes queridos, porque eles precisam de nós. A maioria, às vezes, eu falo que eles aprenderam a nos ouvir, mas eles não aprenderam ainda a ter a atitude, às vezes, a maioria das vezes, essas atitudes que nós hoje tomamos, né, de estar lendo a palavra de Deus e levar o Evangelho. E às vezes nós recebemos até crítica dentro de casa mesmo, nossos lares, né, nossas famílias. Mas isso aí não é tão ofendido para nós, porque hoje nós temos o conhecimento, nós temos o controle, quando nós sabemos que da forma que nós hoje está e na forma que eles estão ouvindo, e que às vezes eles não têm o conhecimento como nós conhecemos, não é próximo ao Senhor quando nós somos próximos. Que o Espírito Santo possa, né, dirigir a eles de uma forma muito especial, que sempre eu peço, vá, Espírito Santo, ao encontro deles, converse com eles em espírito lá, para que eles possam entender o que nós sentimos, entender o que nós falamos, para que eles não percam a salvação, que é o mais importante, senão fica eles em vão, né? Não vai adiantar eles ouvir, não vão entender, e vão sempre estar, né, às vezes, perdidos. E chega a ponto do inimigo fazer fica cochichando, né? Vamos ficar mais claro. Fica cochichando o tempo inteiro para eles não acreditar.
Se o Espírito Santo intervir, vai nos ajudar. Então, para nós pedir isso ao Espírito Santo, nós também temos que ter intimidade com ele. Nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo. Precisamos ter essa intimidade. Porque senão não vai adiantar nada. O Espírito Santo é sensível. Ele não vai ser invasor à vida de ninguém. Para mim pedir algo para ele, eu tenho que ter espírito com ele, eu tenho que estar perto, eu tenho que estar assim, em comunhão com ele constantemente, em oração, em vigilância, lendo a palavra, né? Participando das obras, né, da igreja. Eu tenho que estar em tudo, em processo, juntando um só, que é o próprio Espírito Santo, né, que nos ajuda. Tem as dificuldades? Bem, nós vamos ter dificuldade. Quem disse isso um dia, gente, que nós não vamos ter dificuldade, né? O próprio Jesus teve as lutas terríveis, porque tanto é que no final ele fala que ele venceu o mundo, nós também vamos vencer, se nós estivermos nele, ligado a ele, né? Então eu creio nisso, eu creio. A partir do momento que a gente passa a crer, tudo vai mudar, né? Tudo vai nos transformar. Eu vou ler aqui em João 15, é muito importante a gente ler uma palavra de Deus também, para nos frisar, ter certeza daquilo, né? Que Deus escolhe nós, Ele escolheu nós de um modo especial. Porque se Jesus não escolhesse nós, gente, quem seria nós hoje, né? Deixa eu ler aqui. Um calor hoje. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e a vós designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, outros me odeiam a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria ao que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Né? Então, isso aqui ficou bem claro, né? Se nós crermos nessa palavra de Deus, nós cremos nos mandamentos de Deus corretamente, a gente falha, às vezes tem um pensamento falho, faz algo errado, às vezes fala algo errado, mas a gente tem que começar a aprender, né? Pensar primeiro antes de falar, né? Às vezes dá um conselho, a gente tem que aprender a ter discernimento do Espírito Santo. Mas isso, falar é difícil demais até chegar lá, meu caro, se você não começar agora, nunca vai chegar lá, né? Para você ter um discernimento do Espírito Santo. Então comece a orar, comece agora, junto, né, conosco, ajuda aí pessoas, comece a observar as pessoas, comece a ler, ver começa a ouvir, ouvir a voz de Deus, aconselhar as pessoas, ouvir conselhos, ir para a igreja, ajudar as pessoas lá, né, também, em oração e espírito. As pessoas às vezes não vai na igreja por coisas banais, fica se escolhendo a sua forma de não ir. Mas, gente, o importante é nós ir para Jesus, pronto. Não importa o que vão falar dos lados, da esquerda, da direita, de trás, vamos seguir em frente. O alvo é Jesus, o alvo nosso aqui é Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz por nós. Então, é muito complicado você ficar julgando, né? Não se julga, não julga ninguém, deixa que Deus julgue por nós. Ele já falou que é Ele, né? Ele é nosso advogado, vai ser o nosso juiz. Então, vamos esperar o momento certo, né? Das vitórias do Senhor vindo nas nossas vidas. Nivaldo, você tem algum pedido aí de oração? Não, Lúcia, vamos orar por toda a nossa família, né? Vamos orar pelas nossas crianças, né? Nossos adolescentes, nossos jovens, né? É o que nós oramos, né? Então, que Deus abençoe, né, a cada um, aqueles que vão ver nesse momento, ou outros momentos. Né? Então, para a nossa família, né,
filhos, netos, netas, né? Todos os nossos familiares, né? Amém. Eu já conheci porque, se nós formos entrar em detalhe, né? Eu não estou te vendo a sua fotinha aí, querido. Você que arrumou assim mesmo? Não, tá normal. Tá, eu não estou te é vendo. normal, hein? Você escuta? Hã? Não, tá, eu tô vendo aqui tranquilo. Eu tô vendo você. Eu não estou te vendo. Uai, aqui tá normal. Não tô. Eu não Uai, estou te vendo. Se nós for tirar a foto aqui, meu não vai sair você. Sai só eu. eu tô vendo você aqui, normal. Lúcia, Não sei o vamos que deu aqui não, só, porque eu não mexi em nada. Hã? vamos só agradecer um culto abençoado que nós tivemos sexta-feira, né? Nós não podemos deixar de agradecer o Vanderlei, a Lucimere, por ter cedido a casa dele, né? Por ter feito um culto lá, né? Que foi uma bênção de Deus, né? Senti Deus ali muito, Espírito Santo muito forte ali naquela casa, que ali tem um intercessor muito forte ali, Lúcio. Que os dois, tem um espírito ali que vigia ele 24 horas. Senti a presença muito forte do Espírito Santo. Agradecer ele, né, pelo culto, né? Não poderia passar em branco. Tá falhando também, viu? Sua voz tá falhando. Eu não tô te Não, aqui vendo, tá tranquilo. não te ouço. Eu tô vendo você aqui normal. Tô vendo você aqui, tô vendo você aqui. Eu não tô só que tá falando aqui ao vivo, pronto. Ué, você deve ter Mas vamos explicado lá, né? algum Vamos lá, lugar. porque... Mas eu tô vendo que tá tudo normal. Tá saindo a filmar, tudo ok, viu? Tá no Instagram, Tá normal. falhando muito também. Tá pouquinho aqui falhando, Não sei o que deu, não. tá? Não sei o que deu, não. Vamos orar então, O né? senhor tá ouvindo ali. Vamos orar, depois nós vemos qual foi a falha técnica para nós ir consertando depois. Aos poucos nós vamos então, vamos orar ajeitando. para todos, né? Vamos. Devagar nós já chega lá. É. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, Deus querido, Deus amado, nesse momento agora, Senhor, eu peço a presença do Senhor, e peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e faltas para com o Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, graças a Ti, para Te louvar, Te glorificar, para nós sentirmos mais próximos ao Senhor, que às vezes nós somos falhos, Senhor. Tudo aquilo que nós pedimos demais, às vezes, mas nós pedimos algo, Senhor, para o Senhor, porque às vezes nós não sabemos, às vezes nem sabemos o que mais que peça. Mas nesse momento, Senhor, eu peço para todas as famílias, que o reino do Senhor reina dentro desses lares, que o Espírito Santo de Deus esteja em todos os lares, Senhor, nesse momento, em todos os lares. E nós repreendemos, Deus, repreendemos todo o mal do inimigo em todos os lares. Começando nas crianças, nos adolescentes, nos idosos, né? Todos nós, ó Deus, precisamos de uma repreensão do Senhor, porque nós, Senhor, estamos aqui para servir ao Senhor. Eu sei que o inimigo ele vai atravessar, ele vai tentar nos impedir, Senhor, de alguma forma. Que o Senhor não deixe, Senhor. O Senhor leva a cura especial para todos os doentes nos hospitais. Aquelas pessoas, Deus, que estão com câncer nos hospitais. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu peço a cura para elas. Às vezes não é a vontade do Senhor, às vezes é exatamente a curá-las, o Senhor quer salvá-las. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Mas nesse momento eu peço a cura dos doentes. Todos aqueles, ó Deus, que estão precisando de cura. Eu sei que abaixo do Senhor é os médicos, mas que os médicos já deu o fim, que fala que não tem jeito mais, é só um milagre. Então o milagre é do Senhor, só o Senhor faz. Homem nenhum faz milagre. O Senhor faça milagre nessas vidas, o Senhor faça um milagre especial nos lares, das famílias, que essas contendas, Senhor, que eu sei que vem todos os ataques do inimigo. O Senhor conceda a graça do Senhor, a sabedoria do Senhor para eles, que eles tentem entender, Senhor, que eles entendam que o Espírito Santo do Senhor está lá com eles. É só eles começar a clamar, a orar, Senhor, pedir ao Senhor para mudanças de vida, mudar o coração deles, a mente,
dar sabedoria e discernimento ao Senhor que vai agir na vida deles. E se dispor, tomar atitude, para que eles vão fazer uma mudança radical na vida deles, ser transformados pelo Senhor. Senhor, abra as portas para aqueles que não têm ainda, Senhor. Senhor, eu oro para as escolas, todas as escolas, né, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Todos os alunos, Senhor. Abençoa a vida de cada um de um modo muito especial, Senhor. Que nada impeça, Senhor, Deus, de ser felizes, Deus, aprender algo muito bom lá dentro das escolas, que receba os conselhos dos professores, tira todo o cochicho do inimigo dos ouvidos desses jovens, que a maioria desses acidentes de suicídios é o cochicho do inimigo, que ele deu a brecha e ele entra mesmo, ele não vai perder a oportunidade. As pessoas às vezes são fragilizadas, não têm o conhecimento correto. Senhor, abra as portas do coração dessas pessoas para o Senhor entrar e fazer morada, para que nada disso aconteça de ruim com esses jovens, nas escolas, nas ruas, nos lares. São tantos jovens desobedientes, né, que usam coisas que não agradam ao Senhor. Mas eu creio, Senhor, que a partir de agora a gente tem que fazer a diferença. Espírito Santo, toca nesses jovens, toca em cada pessoa, em cada vida. Faça a diferença, Senhor, para que nada de mal aconteça a eles. Que repreendo todo o mal dessas vidas, todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, que caia por terra, que seja destruído, Senhor. Eu sei que todo esse mal é do inimigo. O Senhor traga as bênçãos para eles. Tira, Senhor, a mente dessa mente suja deles, ó Deus, desse mundo pecaminoso. Dê a eles a paz, a alegria do Senhor, a prosperidade do Senhor. Ensina a eles o caminho certo, correto do Senhor. Nos nossos lares também, nos nossos familiares, são tantos. Nós temos jovens, temos crianças. Eu e o Nivaldo também temos, né, crianças, que nós temos jovens em casa, nos lares, temos netos. Senhor, abra a mente deles. Não deixa o cochicho do inimigo chegar até eles. Está repreendido, que afasta todo o mal da vida deles, afasta todo o mal das nossas vidas. Não deixa, Senhor, os ataques dominar nós. Nós continuamos a crer que o Senhor é a nossa salvação. Continue isso no nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor mora dentro de nós. Continua o Espírito Santo dentro de nós. Continua o Espírito Santo atuando nas nossas vidas. Continua o Espírito Santo atuando nos nossos lares. Continua o Espírito Santo atuando nas ruas, em todos os lugares. Aonde o Senhor for chamado, Espírito Santo, o Senhor faz a diferença. O Senhor atua, faz a bondade e misericordioso do Senhor, que eu sei que o Senhor é misericordioso. E nós somos falhos, mas o Senhor nos ensinou e continua nos ensinando, continua nos dando sabedoria e discernimento do Senhor. Que nos abençoa, que nos guarda, que nos governa, que nos ilumina, que nos dê a paz do Senhor, que nos dá força, nos encoraja a prosseguir, Senhor. Eu falo que é uma viagem. Que é uma viagem que nós temos aqui na Terra, que é passageira essa viagem, nós vamos chegar ao final, que nós chegamos nesse final agradando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, que nos ajuda, Senhor, que nos ajuda, nos encoraja, que nada nos atrapalhe, Senhor, que não deixa nada nos atrapalhar, nos ajuda a vigiar, ter vigilância 24 horas, e nos orar, Senhor, 24 horas, em espírito, em verdade, que assim o Senhor Jesus nos ensinou, que nos ajuda até hoje, vai continuar nos ajudando até a volta dele, Senhor. E eu creio que o Senhor Jesus vai voltar, e eu creio do fundo do meu coração. Eu quero estar, assim, preparada para a volta dele na minha vida. Eu quero estar preparada. Que o Senhor nos abençoe, que nos guarde, nos governe sempre. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vou tirar foto, né? A tela está escura, Nivaldo. Eu não estou conseguindo. Eu tô vendo aqui. Esse é algum problema aí, porque aqui tá ok. Vou tirar a foto aqui para eu te mostrar. Vou te mandar depois. Não sei o que é. Tá aqui, tá só seu nome aqui, a fotinha ao vivo, pronto.
Vamos lá. Vamos tirar a foto. Pronto? Depois você vê o que que... Vamos. Eu não entendi aqui, não entendi. Tirar a foto. Vou te mandar a foto, pra você ver como é que ficou, tá? Então, até segunda. Se Deus assim nos permitir, eu dê força, né? Segunda-feira nós estaremos aqui. Até segunda-feira, né? Se firme e forte, se Deus não voltar para nós até lá, Jesus não voltar, nós estamos aqui firme e forte, né? Para mais uma palavrinha, né? Para nos ajudar a fortalecer mais no Espírito Santo de Deus, né? E amém para todos, uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. E até lá, se Deus quiser. Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.